E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à genética. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Down. Vamos entender como que acontece, vamos entender as características, tudo sobre essa síndrome. Eu convido você a participar aqui do canal, que é muito simples. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se que está embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. De segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde. Você inscrito não perde nenhum conteúdo. Tá convidado? Se inscreve e vamos logo ao que interessa, síndrome de Down. O que a gente pode falar sobre a síndrome de Down? Bom, pessoal, a síndrome de Down, basicamente, o que a gente pode ressaltar é a frequência. Primeiro de tudo, quantos casos acontecem? E como nós vemos aqui, ela é a trissomia, é a principal síndrome, a trissomia que mais acontece, a mais comum. E ela acontece de 1 a cada 850 nascimentos. Então, veja, 1 a cada 850 é bem prevalente, né? Não é tão raro assim, pode acontecer com certeza. Então, 1 em 850 é a prevalência, o que acontece, a frequência dessa síndrome de Down, que é uma trissomia. Tranquilo? E claro, eu não posso deixar de falar para você que a idade da mãe influencia nessa síndrome. Aí você fala, como assim? Não entendi. Sim, a idade da mãe influencia a ter a síndrome de Down na criança. Então você está falando para mim que a idade da mãe é fator de risco para a criança ter síndrome de Down? Isso mesmo. Aí você fala assim, poxa, mas por quê? Bom, como a gente vê no gráfico, né, a partir dos 30 anos já começa a ter um risco, né, daquela mãe gerar um filho com síndrome de Down. Isso acontece, pessoal, pelo ovócito senescente. Mas o que isso tem a ver? Por que isso acontece? Simples. Na hora, né, que a gente vai dividir aquelas células na meiose ali, o que acontece? Tem uma parte, né, falando de uma forma simples, porque tem gente que não é da área da saúde, mas na hora que a gente vai dividir essas células, né, vai ter ali a meiose e tudo mais da mulher, né, tem ali a preparação na meiose. O que vai acontecer? Bom, tem uma fase chamada anáfase. E nessa fase, o que acontece é que essa célula, dentro dela, os cromossomos eles começam, né, a ter a sua divisão. O material genético vai ter aquela divisão por meio dos fusos nessa célula. E o que vai acontecer? Basicamente, na hora de formar aqueles fusos, como a gente vê aí na tela, para dividir esse material genético, os fusos não são formados de forma corretamente. E isso está influenciado diretamente com a idade da mãe. Tranquilo? Então, não forma esses fusos. Pode ser que puxe um material genético para um lado a mais do que para outro. E aí vem o problema, né? Porque você tem uma trissomia, tem um cromossomo a mais ali. Beleza? Então, guarda isso, né? No momento ali daquela meiose, no momento da anáfase, material genético vai mais para um lado do que para o outro, e isso influencia no momento da divisão, claramente, lá ao final. Tranquilo? Então, guarda isso aí, é o principal fator. Aí você fala assim, tá, já entendi que a síndrome de Down é uma trissomia, né, tem cromossomo a mais, entendi a prevalência de 1 a 850 nascimentos, é a trissomia mais comum, entendi que influencia pela idade da mãe, pelos ovócitos senescentes, ou seja, você tem ali aquela divisão, né, do material genético de forma anômala, de forma incorreta. Agora, como que a gente faz o diagnóstico para saber, né, que existe ali alguma alteração? Você pode fazer pelo líquido amniótico. Porém, isso é um processo invasivo, né? Você vai ter que ali retirar esse líquido para fazer o quê? Um cariótipo.
E aí, fazendo um cariótipo, nós vemos exatamente o que está aí na tela. Você vê a trissomia, você vê o cromossomo a mais que não deveria estar ali. E ele está ali por quê? Porque no momento da anáfase teve aquela separação incorreta do material genético, né? Foi mais para um lado do que para o outro. Tranquilo? Então, líquido amniótico é uma das formas de você fazer o diagnóstico. Tranquilo? E faz o cariótipo, mas é invasivo. Ou pelas características, aí você tem que esperar a criancinha nascer para você fazer ali, né, uma análise. E não é tão difícil, né, pessoal? Porque as pessoas que têm essa síndrome, elas têm as características específicas dessa síndrome. Então fica muito mais fácil, por meio ali, né, após o nascimento, você fazer essa análise. Aí você fala assim, e quais são as características de uma criança, de uma pessoa com síndrome de Down? Bom, basicamente, pessoal, é aquela síndrome que mais tem, né, uma relação de proximidade com o cariótipo que a gente considera como normal, né, dentro aí da genética. Então eles convivem normalmente, diferente de muitas síndromes que é até incompatível com a vida, dependendo da situação. Belezinha? Então, o principal que a gente pode dizer é a hipotonia neonatal, né? Além da hipotonia neonatal, a gente pode dizer os traços, né? Eles têm baixa estatura, às vezes um retraso aí nesse crescimento e desenvolvimento gonadal. Também podem apresentar aí aquela frouxidão de pele na nuca. Também a gente destaca aí uma característica, principalmente facial, né? Onde tem aquela placa nasal meio achatadinha, também a implantação das orelhas um pouco mais baixa, o olhinho um pouquinho fechadinho, puxadinho. E também a gente destaca ainda a presença da boca, que geralmente é um pouquinho aberta, né? São as características que a gente destaca dessa face. Então, isso na face. Mas claro, são muitas as características que a gente pode destacar, inclusive que vão dar aí processos patológicos que a gente vai ver agora. E claro, pessoal, além de tudo isso, a gente destaca aí ainda a mão, né? A mão dessa pessoa com síndrome de Down, ela é um pouquinho pequena, mas ali alargada, né? Ela tem um alargamento diferente, apesar de ser uma mão menor do que o comum. Tranquilo? Isso é importante a gente destacar também. Agora, existe aí uma situação que é variável. Que situação? Há o déficit, né, que seria de aprendizagem, né? A gente fala aí de demência, é uma palavra meio forte, né? Então, um déficit de aprendizagem, de desenvolvimento intelectual, mas que isso é muito variável, pessoal. Ele pode ser pior em uma pessoa, né, e menos ameno em outra. Às vezes ali a pessoa é até, né, tem um desenvolvimento mental topíssimo, às vezes mais inteligente aí que muita gente, né? E claro, né, além disso, né, vai variar. A pessoa tem ali um problema sério, né, de retraso no aprendizagem, e outra que vai estar ali mais desenvolvida. Então é o que mais varia, né? Vai depender de cada situação. Um quadro pior, outros ali puxando para um quadro de normalidade. Tranquilinho? Agora, além desse déficit de aprendizagem, a gente pode falar coisas muito piores, que é uma cardiopatia congênita, por exemplo, onde esse coração não vai funcionar bem. O que pode acontecer nesse caso? Como nós vemos na imagem, pode existir até uma conexão interventricular. Como nós sabemos, né, o nosso coração ele possui as suas 4 cavidades. E essas cavidades possuem ali, né, uma separação com o septo, né, e apenas uma conexão por meio dessas válvulas que são cardíacas. Porém, não pode existir uma conexão entre ventrículos, né? Então existe uma conexão entre ventrículos e isso acaba prejudicando completamente a função do coração e o trabalho cardíaco. Tranquilo? Então, além desse processo, né, da cardiopatia congênita, a gente pode destacar ainda a atresia duodenal, dando problemas aí digestivos nesse paciente, também fístula tráqueo-esofágica. E claro, alguns pacientes podem apresentar características de Alzheimer, ou seja,
é um paciente ali mais novo, né, e já apresenta características de Alzheimer. Tranquilo? Isso não é normal. Por quê? Porque essa doença ela é muito mais comum em pessoas idosas, pessoas que estão ali com a idade avançada. Então, quando você vê um paciente com esse problema, né, do Alzheimer, nós vemos muito mais recente em pessoas com síndrome de Down. Tranquilo? Então, pessoal, com isso a gente fez um pequeno resumo sobre essa síndrome. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Valeu!